Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da palavra do nosso bom e fiel Senhor, que está conosco aqui também, nesse momento de leitura da palavra dele. Como é bom estar com vocês, como me motiva, né, esse momento agora da leitura da palavra de Deus, é muito motivador, por isso estou aqui todos os dias para a glória de Deus. Hoje, março, dia 10. Vejam como o tempo está passando rápido, né? Já estamos quase na metade do mês. E aí vai que vai, né? E o tempo vai passando. 1/3 do mês já foi. Nós vamos ler Números, capítulo 14, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 16. Então, vamos para a leitura. Então, toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: A terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso do que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: O que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostrastes ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face e que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão: O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: O Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: Eu os perdoarei, como você me pediu. Mas tão certo como eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz.
Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram. Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Agora tarde demais, né? Moisés, porém, disse: por que desobedecem à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor. Ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormá. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais, e serão de seus rebanhos, de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada.
Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Marcos 14, do versículo 53 ao 72. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a estas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então, alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto levavam. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré? Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu, começou a dizer aos outros: Este homem, com certeza, é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Salmo 53, de 1 a 6.
Ao regente do coral, meditação, Salmo de Davi. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus. Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Provérbios 11, verso 4. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. Oh, glória a Deus, maravilha! Encerramos, portanto, nossa leitura de hoje, ainda um pouquinho fanha, ainda um pouquinho gripada, mas Deus nos abençoou e tem nos abençoado, nos dando força, nos dando garra para permanecermos fiéis aí nessa leitura, né? Que é tão importante para a vida, para as nossas vidas, né? Eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao seu coração. Não se esqueçam de olhar na letrinha lá do lado de algumas palavras, né? E conferir no rodapé. Vocês vão ver que aquela questão do galo que eu falei da outra vez está ali embaixo, né? Em hebraico significa música, significa algum tom musical. Então veja isso, confira lá. E não leia só ali em cima na Bíblia, mas leia os rodapézinhos também, que nos ajudam a crescer e a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?